Espero que não se note, mas estou muito entusiasmado com o nosso novo produto, um novo filamento PLA Lite. Graças a processos eficientes, conseguimos desenvolver um filamento com uma excelente relação qualidade-preço. O filamento PLA Lite. No episódio de hoje, infelizmente, só tenho 3 cores, mas acreditem, a minha criança interior está muito feliz, pois são precisamente amarelo, preto e branco. Por isso imprimi alguns modelos de teste para vocês e quero contar-vos um pouco sobre como é este material. Talvez comecemos com o branco. Aqui temos um pequeno modelo de um Boeing 737 MAX, se não me engano. Como podem ver, não houve grandes problemas na impressão. Só acho que poderia ter configurado melhor as costuras neste pequeno modelo. Aqui e ali pode-se ver que este material é brilhante e em outros pontos é mate, o que é naturalmente um problema padrão ao imprimir PLA, pois muitas vezes acontece que em alguns pontos a impressão fica um pouco mais rápida e um pouco mais fria. Dependendo de onde imprimimos mais rápido e mais frio, temos um efeito mate acetinado. Onde imprimimos mais devagar e mais quente, temos um efeito brilhante, quase sedoso. Pode-se dizer que temos aqui 2 opções à escolha. O problema, no entanto, é onde o material fica mais lento, onde o bico fica mais lento e o material fica um pouco mais brilhante, mas falaremos mais sobre isso em breve. Aqui tínhamos o branco que foi impresso num Elegoo Centauri Carbon. Tive pequenos problemas com esta impressora, mas não é disso que se trata hoje. Aqui imprimimos uma pequena palete porque também brincamos um pouco com brinquedos Kit Kat. A propósito, ainda vou falar sobre a torre de temperatura, pois pelo que observei, funciona melhor a 200 e 195 graus. E se olharmos para a parte de trás desta torre, vemos naturalmente que o acabamento mate no final é mais uniforme, onde simplesmente estes 190 graus dão o melhor resultado. Portanto, se quiserem obter um efeito mate uniforme, baixem a temperatura e deve ficar tudo bem. Com as outras cores foi exatamente o mesmo. No preto, o efeito mate apareceu melhor a 190 graus. A 195 graus já se nota uma ligeira diferença e a 230 graus brilhou bastante, apenas quando foi impresso um pouco mais devagar, pois aqui o preto foi impresso num Bambu Lab P1S. E aqui praticamente não vemos stringing. Talvez um fio a 205 graus e 225, mas isso pode ser simplesmente um erro de retração. Por isso digo-vos honestamente que para um preço de filamento tão baixo, é realmente um efeito surpreendente e a cor amarela foi impressa num Prusa Core One. Pelo que vejo, houve stringing. No total, um fio em cada uma destas torres, apenas que era uma torre diferente. Infelizmente um pouco. Foi em todas as temperaturas, exceto a 190, porque aqui se rompeu. Os balanços são perfeitos a partir de 195 graus. Portanto, eu imprimiria o amarelo e, de facto, todos estes filamentos a pelo menos 195 graus. Eventualmente, eu iria para 205 a 210 graus na primeira camada e deve ficar perfeito. Aqui as pontes ficaram geniais. Em todo o sul lado temos simplesmente um efeito uniforme a 195 graus, portanto esse é, por assim dizer, o ponto que se deve almejar. Quanto a todos estes modelos que imprimi, simplesmente não tive problemas com eles. Também fiz um teste de fluxo máximo com a cor amarela. Suspeito que será o mesmo com cada cor. E aqui este teste de fluxo terminou a cerca de 30 mm por segundo. Pode-se dizer que é bastante rápido, especialmente com um bico de alto fluxo, se tiverem um. Portanto, podem imprimir um pouco mais rápido e obter um efeito mais mate. Claro, se for algo grande. Vejam esta máscara preta. Foi impressa a velocidade máxima com o Bambu Lab P1S. No geral parece totalmente mate. Aqui e ali, a última camada estava ligeiramente brilhante devido à velocidade. Não tivemos grandes problemas com a remoção dos suportes. Só não sei se é devido ao design ou à forma como configurei na mesa de trabalho. Mas infelizmente tivemos aqui um pequeno problema num ponto com um balanço, mas do outro lado, não é o caso. Portanto, não sei, talvez uma coincidência, mas a máscara ficou incrível. De cada lado é simplesmente mate. Talvez um pouco grande demais. Também imprimi estas válvulas engraçadas. Parece que ganharam um concurso na Printables. A ideia é que as colocamos em mangueiras de jardim e quando as colocamos num barril de água e começamos a agitar,
há uma válvula solta que capta a água e assim podemos simplesmente bombear a água por gravidade. Portanto, não precisamos de usar uma bomba. Vamos ver se funciona. Sabem como é quando às vezes querem esvaziar água e tem uma mangueira curta e o problema é que tende a encher sempre para que a água saia, ou pior ainda, tem de beijar a mangueira. Aqui temos então um sistema que nos permite agitar algumas vezes e a água flui. Vejam esta invenção genial. Podem ver. Agora podem encher o barril com água. Puxamos para fora a água para de fluir. Às vezes fica preso. Li sobre isso. Pois bem. E agora suga essa água. Uma coisa genial. Funciona. Como podem ver, tínhamos aqui uma pequena escavadora feita com estas Kit Kats. Tive alguns problemas para montá-la apenas porque imprimi o amarelo numa cor e o preto noutra cor. E quando imprimimos em duas impressoras com tolerâncias ligeiramente diferentes, pode acontecer que aqui um buraco seja grande demais e o ponto de montagem seja pequeno demais ou vice-versa. Mas vocês sabem do que se trata. De qualquer forma, as cores realmente combinam com este conceito, ou seja, com brinquedos de construção. Aqui temos um belo empilhador do Kit Kart. E aqui tive exatamente o mesmo problema, algumas peças estavam muito soltas. Então, claro, o isqueiro ajudou a colar um pouco. O volante gira. Aqui, claro, os garfos funcionam. Também fiz um pequeno limite para que não deslizem para baixo. E também temos a possibilidade de mover esta roda. Ela gira, então parece incrível. Viramos e, como disse, a minha criança interior está feliz. Aqui colocamos a escavadora em cima. Não colocamos a escavadora em cima porque ela desliza para baixo. É muito pesada, mas podemos, por exemplo, transportar os blocos de construção que imprimimos. Vejam, um bloco, um segundo bloco e na palete podemos conduzir. Se tem filhos, já sabem, claro, o que devem imprimir. Os links para os modelos estão na descrição. Quanto aos blocos de construção, imprimi aqui alguns para verificar se funcionam. E claro, infelizmente na Bruiser Core 1 a tolerância é tão pequena, ou seja, é tão precisa que não ficam um pouco soltos e portanto não se seguram sozinhos. Se fizermos uma figura ou construção mais complicada, pode ser que se segurem um pouco melhor, mas é preciso trabalhar nisso ou simplesmente imprimir numa impressora com uma tolerância um pouco pior. E aqui também temos esses elementos técnicos já conhecidos, por assim dizer, e foi impresso bastante bem. Digo-vos honestamente, é bastante robusto, não quer partir. Então, na minha opinião, é um bom filamento. Também verifiquei se encaixa nos originais e encaixa. Temos aqui essas ranhuras finas onde estão os pontos de conexão, esses elementos de ligação. E infelizmente do outro lado já é um efeito desses conceitos deste elemento, onde temos entradas de ambos os lados que deveriam esconder esses pontos de montagem pretos. E infelizmente, se não tivermos suportes, será impresso no ar. Então, ou imprimimos com suportes ou temos que improvisar de outra forma, mas claro, pode-se remover e também funcionará. Sem problema, pode-se simplesmente remover com uma faca ou isqueiro. A seguir, temos um guindaste engraçado e não vão acreditar para que serve. Sim, para fazer chá. Aqui colocamos uma chávena, aqui colocamos o chá e enganchamos do outro lado. Como podem ver, não limpei este guindaste. É sobre o stringing, e o stringing estava apenas num ponto. Não sei se estava simplesmente muito quente ou do que se tratava, mas foi impresso sem falhas. Estou realmente impressionado com este filamento. Só aqui nesta palete tive duas dessas linhas, mas isso é por causa da impressora, porque ela faz isso em todos os modelos. Infelizmente é uma questão de calibração ou simplesmente de troca de bico. Bem, de qualquer forma, nesta pequena palete não houve esse efeito e tudo ficou perfeito. Então tenho a sensação de que algo ficou preso no bico. E por fim uma moldura. A minha esposa está linda nesta foto. Tenho que me gabar, claro. E esta foto vai para mim da minha prateleira porque gostei muito. É um pouco sentimental neste lugar onde estivemos. Não vou entrar em detalhes, mas a moldura ficou realmente bonita. Graças à placa P texturizada, também temos um belo efeito de brilho leve neste preto. E também tudo ficou realmente bonito. Se estiverem interessados neste filamento, encontram os links na descrição. Como podem ver, temos apenas 3 cores, mas há mais disponíveis. Então espero que gostem. Certamente haverá pessoas que gostarão deste filamento. Não tive problemas com a impressão. Assim, queria mostrar-vos esta mão, uma mão para joias,
e conforme a luz incide, vemos aqui e ali as camadas ou temos simplesmente um acabamento bonito e mate. Alguns diriam que é ligeiramente acetinado. Eu acho que é ligeiramente acetinado. E como disse no final, por exemplo, estes dois dedos indicadores e o ao lado, eles são ligeiramente brilhantes no final, porque aqui o bico ficou mais lento. Então, infelizmente, temos que compensar o efeito que queremos no final. Se quisermos apenas acetinado ou apenas mate, temos que lembrar de imprimir o mais rápido possível ou baixar a temperatura ao mínimo. Se quisermos que, claro, é mais fácil conseguir um efeito brilhante, por exemplo, se quisermos seda, porque então basta desacelerar o contorno externo para o valor mínimo, por exemplo, para 30 ou 25 milímetros por segundo e aumentar a temperatura para 220 a 230 graus. Então temos a certeza de que toda a mão, por exemplo, parecerá brilhante ou como seda, mas infelizmente neste momento as camadas serão mais visíveis. E se não quisermos esse efeito de camadas, temos que optar pelo mate. Espero que tenham gostado do episódio e espero que experimentem o PLA Light da The Filament. Esforçamos-nos para criar aqui um filamento realmente bom, então tudo para vocês. Convido-vos a dizer olá nos comentários ou a comentar o que acham deste filamento e convido-vos a subscrever o canal para não perderem mais episódios. Despeço-me agora e espero que nos vejamos no próximo episódio.